Imagina acordar de manhã sem conseguir mexer o lado direito do corpo, sem conseguir falar direito e descobrir no hospital que você teve um AVC causado por uma arritmia que estava no teu coração há meses, sem dor, sem falta de ar, sem nenhum aviso. Isso acontece todos os dias no Brasil e hoje eu vou te mostrar como evitar que isso aconteça com você. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Pessoal, nosso canal já passou de 3 milhões de inscritos conversando sobre uma coisa só: como manter o seu coração funcionando bem por muito mais tempo com base em ciência de verdade. Se você é novo por aqui, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. No final, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp da família e dos amigos. Hoje eu vou te explicar o que é a fibrilação atrial silenciosa, por que ela é tão perigosa, como os relógios inteligentes estão mudando o diagnóstico, quando é hora de procurar um cardiologista para fazer um Holter e qual que é o tratamento mais moderno do mundo. Está revolucionando a cardiologia. Vamos começar do começo. O teu coração ele tem 4 câmaras. 2 acima, que são os átrios, e 2 embaixo, chamada ventrículos. E ele bate de um jeito muito organizado, num ritmo certinho, comandado por um sistema elétrico natural. Na fibrilação atrial, esse sistema elétrico enlouquece. Os átrios, ao invés de baterem de forma coordenada, eles começam a tremer mesmo, como se fosse uma gelatina balançando. Eles disparam elétricos caóticos, centenas por minuto, completamente desorganizados. O resultado? O sangue não circula direito dentro do átrio e ele fica parado em alguns cantinhos, principalmente no lugar chamado apêndice atrial esquerdo. E sangue parado dentro do coração faz uma coisa muito perigosa: ele forma coágulo. E é aí que o problema mora. Esse coágulo pode se soltar, viajar pela circulação, chegar no cérebro e entupir uma artéria cerebral. Isso é o AVC isquêmico cardioembólico, o AVC causado pela fibrilação atrial. E não é qualquer AVC. Os AVCs causados por fibrilação atrial geralmente são mais graves, deixam mais sequelas e têm maior mortalidade do que os AVCs por outras causas. A literatura mostra que pessoas com fibrilação atrial têm um risco até 5 vezes maior de ter um AVC quando comparadas às pessoas sem arritmia. A FA, que não dá sintoma. Muita gente acha que a arritmia é sempre aquela palpitação forte, aquela sensação de coração disparado, aquele susto no peito. E sim, muitos pacientes com fibrilação atrial sentem isso. Sentem o coração descompassado, sentem cansaço fora do normal, falta de ar ao subir uma escada, tontura. Mas estudos publicados em revistas importantes mostram um dado que assusta. Até 40% dos casos de fibrilação atrial são completamente silenciosos. 40%, pessoal, quase metade. E se você tiver nessa estatística? Me conta aí, se você não tinha nenhum sintoma e descobriu uma arritmia só depois que foi no cardiologista aí fazer um check-up. Muita gente convive com arritmia. O coração ele trabalha errado, o sangue forma coágulos e ele não sente absolutamente nada. Vai trabalhar, vai na academia, joga futebol no final de semana, dorme bem, nada de palpitação, nada de dor, nada de cansaço. E aí um belo dia vem o AVC, o famoso derrame que veio do nada. Só que ele não veio do nada. Ele veio de uma arritmia que estava lá, escondida. A gente sabe que pacientes com fibrilação atrial subclínica, ou seja, aqueles sem sintomas, também têm um risco aumentado de eventos cerebrovasculares. Cerca de 25% das pessoas que chegam ao pronto-socorro com AVC isquêmico descobrem ali, naquele momento, que tinham fibrilação atrial. Claro, quando já é tarde demais para se prevenir. É por isso que eu falo com toda a convicção que a fibrilação atrial silenciosa é uma das maiores ameaças à saúde pública no mundo. A OMS estima que existam mais de 50 milhões de pessoas com fibrilação atrial no mundo, e esse número vai dobrar até 2050 com o envelhecimento da população. Quem tem mais risco? Vamos falar então dos fatores de risco. Eu quero que enquanto você me ouve aí, faz uma autoavaliação honesta. Primeira coisa é a idade. A fibrilação atrial é muito mais comum depois dos 65 anos. Acima dos 80, mais de 10% da população tem. Segundo fator, hipertensão. A pressão mal controlada é a principal causa modificável de fibrilação atrial no mundo. Terceiro, obesidade. Excesso de peso, principalmente gordura abdominal, dilata o átrio esquerdo e cria um terreno perfeito para você ter arritmia. Quarto, diabetes. O diabetes mal controlado triplica o risco. Quinto, esse é negligenciado, apneia do sono. Aquela pessoa que ronca alto, para de respirar à noite, que acorda cansado. A apneia obstrutiva do sono é um fator importante e muitas vezes ignorado. Sexto fator de risco, consumo de álcool. E aqui eu preciso falar uma coisa que vai contra o senso comum. Não é só o alcoólatra que tem risco. Estudos mostram que o consumo regular, mesmo moderado, de bebida alcoólica, aumenta o risco de fibrilação atrial. Existe inclusive a síndrome do coração de feriado, onde pessoas saudáveis desenvolvem a fibrilação atrial
depois de noite de consumo excessivo aí de bebida alcoólica. Sétimo fator, hipertireoidismo, doença valvar, histórico familiar, aqueles atletas de endurance extrema. Sim, pessoal, ironicamente, quem treina maratona, ultramaratona, triatlon de longa distância, principalmente ali por grandes períodos de tempo, tem risco aumentado de fibrilação atrial. O exercício em excesso também remodela o coração. E se você se encaixa em um ou mais fatores de risco, fica até o final do vídeo, porque a parte do monitoramento é fundamental para você. A revolução dos relógios pode salvar a sua vida. E agora, a gente entra numa parte que sinceramente é fascinante. Eu não vou fazer propaganda nenhuma de relógio aqui, mas pela primeira vez na história da medicina, a tecnologia de consumo, aquele relógio ali que você usa no pulso todo dia, está ajudando a diagnosticar uma doença grave antes do AVC. Eu estou falando dos relógios como o Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Huawei, Garmin. Esses dispositivos hoje, eles têm sensores que medem o fluxo de sangue pela pele e muitos também fazem até o eletrocardiograma de derivação única. O estudo Apple Heart Study avaliou mais de 400 mil participantes e mostrou que o relógio conseguia identificar episódios de ritmo irregular sugestivos de fibrilação atrial com uma ótima especificidade. Quando o relógio dava o alerta, em cerca de 84% das vezes, a pessoa estava realmente com fibrilação atrial naquele momento. E mais recentemente, vários estudos validaram o Galaxy Watch e outros aparelhos. O que isso significa na prática? Significa que se você usa um desses relógios, ele pode estar monitorizando o teu ritmo cardíaco durante o sono, durante o repouso, em momentos ali que você nunca faria um eletrocardiograma. E se ele detectar uma irregularidade persistente, ele te avisa. Presta atenção, o relógio ele não faz o diagnóstico. Ele é uma ferramenta de triagem. Quem dá o diagnóstico de fibrilação atrial é o médico, com eletrocardiograma ou com um holter de 24 horas. Mas o que mudou é que o relógio agora te leva ao consultório. Antes a pessoa não tinha sintoma nenhum, não procurava o médico e descobria no AVC. Agora o relógio apita, a pessoa procura o cardiologista e a gente consegue documentar a arritmia e tratar ele antes da ocorrência do derrame cerebral. Existem relatos cada vez mais frequentes na literatura de pacientes que evitaram o AVC porque o relógio detectou a fibrilação atrial silenciosa. Isso era ficção há 15 anos atrás. Hoje ele é realidade. Minha recomendação, se você tem mais de 60 anos ou tem os fatores de risco que eu falei, considera aí seriamente usar um relógio desses com função de monitoramento cardíaco, que ele pode sim te ajudar. Quando fazer um holter? Vamos pensar que o relógio então que você usa é uma triagem. O exame padrão ouro para investigar arritmias suspeitas continua sendo o holter, ou outros métodos aí de monitoramento prolongado. O holter é um eletrocardiograma contínuo. Você fica com um aparelhinho pequeno colado no peito ali por 24 horas. Ele registra cada batimento do seu coração nesse período. Quando indicar um holter? Primeiro, se você tem palpitações frequentes, mesmo que não sejam sentidas o tempo todo. O holter pode pegar aquele episódio que você sentiu ontem, por exemplo. Então o holter vai ajudar a detectar essa arritmia. Segundo, se você teve um AVC ou um AIT, que é aquele mini derrame ali, né, que dura poucos minutos, sem causa definida, você tem que investigar fibrilação atrial. Então o holter também é mandatório nesses casos. Terceiro, se você tem episódios de tonturas inexplicadas, desmaios, ou aquela sensação de falhas no coração, você também tem que fazer um holter. Quarto, se aquele teu relógio apitou um alerta de ritmo irregular mais de uma vez, ou se você tem fatores de riscos importantes aí e palpitações ocasionais, aí nesse caso você também deveria pensar em fazer o holter. Além do holter, a gente tem outros aparelhos. O looper, que pode ficar monitorizando o ritmo cardíaco por até 7 dias. A gente tem até o looper implantável, que a gente pode colocar debaixo da pele. Ele fica monitorizando aí o teu ritmo cardíaco por anos. Então, cada caso é um caso e tem que ser individualizado. Em alguns casos, a gente utiliza o holter, em outros o looper, em outros até o looper implantável. O tratamento. Detectou a fibrilação atrial. E agora, o que você vai fazer? O tratamento tem 2 pilares fundamentais. Pilar número 1, prevenir o AVC. Isso é feito com a anticoagulação. E aqui não é aquela aspirina que muita gente pensa. A aspirina não previne AVC na fibrilação atrial. Isso já foi demonstrado de forma definitiva. Aí entra os anticoagulantes orais, como a apixabana, rivaroxabana, dabigatrana, edoxabana. Esses medicamentos reduzem o risco de AVC em mais de 60%. E são mais seguros que a varfarina. E quem que precisa anticoagular? A gente usa um score chamado CHA-DIS-VA, que considera a idade, histórico de insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, histórico de AVC, entre outros fatores. Quem tem uma pontuação igual ou maior que 2, geralmente tem indicação de anticoagulação contínua. E o pilar número 2 do tratamento
é controlar o ritmo ou a frequência do coração. Aí entra os antiarrítmicos, os beta-bloqueadores e um tratamento aí que eu quero discutir em detalhes com você agora. Ablação por catéter. O que é? Ablação por catéter, pessoal, é um procedimento minimamente invasivo, onde a gente entra no coração através de um catéter pela veia femoral, aqui na virilha. Ele literalmente queima ou ele congela pequenas áreas do átrio esquerdo, criando cicatrizes, então, que isolam ali as veias pulmonares, que são onde geralmente nascem os disparos ali da fibrilação atrial. Por décadas, isso foi feito de duas formas: radiofrequência, que usa calor, ou crioablação, que usa um frio extremo. E as duas funcionam, mas tinha um problema. Como elas usam energia térmica, elas afetam não só o tecido cardíaco, mas também tecidos vizinhos, como o esôfago, que passa ali atrás do coração, o nervo frênico. Existia então um pequeno risco ali de fístula atrioesofágica, uma complicação rara, mas gravíssima. E aqui então que entra a grande revolução de 2025, ablação por campo pulsado. A ablação por campo pulsado é uma tecnologia que não usa calor e nem frio. Ele usa impulsos elétricos de alta voltagem e curta duração, e que destroem seletivamente as células do músculo cardíaco através de um fenômeno chamado eletroporação irreversível. E a genialidade dessa técnica está na seletividade. As células do músculo cardíaco são muito mais sensíveis a esses pulsos do que as células do esôfago, as células do nervo frênico, dos vasos. Então a gente acaba conseguindo destruir o tecido-alvo sem danificar as estruturas vizinhas. Hoje, em grandes centros do Brasil e do mundo, esse tipo de ablação já é considerado o tratamento de escolha para muitos pacientes com fibrilação atrial sintomática ou com indicação de ablação. O procedimento dura em média ali cerca de 1 hora contra 2 ou 3 horas das técnicas anteriores. E o paciente geralmente recebe alta no dia seguinte e retorna às atividades em poucos dias. Vamos deixar claro aqui, a ablação não é para todo paciente com fibrilação atrial. Ela é indicada principalmente para pacientes sintomáticos e que não respondem ou não toleram medicamentos antiarrítmicos. Mas pode sim, em alguns casos, ser o tratamento inicial da fibrilação atrial em casos selecionados. Especialmente na fibrilação atrial paroxística, aquela que vai e volta. Então, cada vez mais a gente tem indicado a ablação. E como prevenir? Primeira coisa é fazer o controle rigoroso da pressão arterial. Pressão abaixo de 130/80 sempre que possível. Outra conduta é perder peso. Os estudos mostram que reduzir 10% do peso corporal em pacientes obesos diminui drasticamente os episódios de fibrilação atrial importante. Outra coisa, trata a tua apneia do sono. Faz polissonografia se você ronca, se você acorda cansado, se o seu parceiro fala que você para de respirar à noite. Se você tem apneia do sono severa, use o CPAP quando indicado, porque isso reduz a recorrência da arritmia. Reduza ou elimine o álcool. Faça atividade física regular e moderada, nem sedentarismo e nem exagero. Aquela atividade de 150 a 300 minutos por semana, de intensidade moderada, né? Aquilo já é o ideal. Controla o diabetes e o colesterol, não fume. Fazendo tudo isso, dificilmente você vai ter fibrilação atrial. Olha, a fibrilação atrial silenciosa é uma das doenças mais traiçoeiras que eu lido no consultório. Ela não dói, não incomoda, não dá aviso, mas ela pode tirar você de uma hora para outra da capacidade de andar, de falar e de abraçar quem você ama. A medicina avançou muito, hoje a gente tem ferramentas para detectar essa arritmia antes da catástrofe. Se você tem mais de 60 anos ou se tem qualquer daqueles fatores de risco que eu mencionei, marca uma consulta com o teu cardiologista, faz um eletrocardiograma, pergunte a ele se vale a pena fazer um Holter, considere usar um desses relógios tecnológicos que eu falei, cuida do teu coração de forma ativa. Se você já tem um diagnóstico de fibrilação atrial, conversa com o teu médico sobre as opções mais modernas do tratamento. E compartilhe esse vídeo com seus pais, com os avós, com aquele amigo que você sabe que tem pressão alta e nunca vai no médico. A informação salva mais vidas do que qualquer remédio. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.